gente, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais um caso para o quadro Por Trás da Fita Amarela. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever e de deixar o seu like. E o que eu achei interessante desse caso que eu quis trazer pra vocês, que é um caso que eu não conhecia, é que esse caso específico ele deu origem ao 911, que é o número de emergência dos Estados Unidos, que é o caso de Kitty Genovese. Esse assassinato ele aconteceu em 1964 e ele ficou extremamente famoso. E o que levou a grande repercussão desse caso não foi o fato do assassinato em si, que foi um assassinato muito brutal, mas foi o fato de terem muitas testemunhas e nenhuma ter feito nada para ajudar. Catherine Kitty Genovese nasceu no dia 7 de julho de 1935 no Brooklyn, Nova York. E ela era filha de Vincent e Rachel Genovese, e ela era a mais velha de 5 irmãos. Ela se formou na Prospect Heights High School e ela era conhecida por ser uma ótima estudante. E após a formatura, sua mãe acabou presenciando um assassinato na rua, o que acabou motivando a família a se mudar para New Canaan, que fica em Connecticut. Mas Kitty acabou permanecendo em Nova York, trabalhando como secretária em uma companhia de seguros. E pela noite ela trabalhava em um bar, primeiro como bartender e depois ela foi promovida para gerente, fazendo com que ela se mudasse para os Queens. E 10 anos depois, Kitty acabou conhecendo Mary Ann Local em um bar noturno em Greenwich Village. E elas acabaram se relacionando e pouco tempo depois estavam namorando sério. Um tempo depois, elas decidiram morar juntas e acabaram encontrando um apartamento com 2 andares em Kew Gardens, no Queens. E esse apartamento ele era em uma área que era considerada muito tranquila e segura. Mas no dia 13 de março de 1964, Kitty estava retornando para casa por volta das 2h30 da manhã, quando ela foi abordada por um homem que segurava uma faca. Kitty então correu em direção ao seu apartamento, mas o homem acabou agarrando e a esfaqueando enquanto ela gritava desesperadamente por ajuda. Um vizinho chamado Robert Moser acabou ouvindo tudo aquilo e ele gritou da sua janela para o homem parar de fazer o que ele estava fazendo, o que acabou assustando o homem e ele acabou fugindo. Kitty, então, extremamente ferida, ela começou a se arrastar para tentar chegar ao seu apartamento, mas 10 minutos depois seu agressor acabou retornando e voltou a esfaqueá-la e depois estuprou ela e roubou todo o seu dinheiro. E Kitty acabou sendo encontrada um tempo depois por uma de suas vizinhas chamada Sophie Farrar, e ela gritou para que as pessoas ligassem imediatamente para a polícia. Um tempo depois a polícia acabou chegando ao local, mas Kitty acabou falecendo na ambulância a caminho para o hospital. E às 4 da manhã a polícia bateu no apartamento de Kitty e avisou a Mary Ann que ela havia falecido. E só às 7 da manhã um detetive chamado Mitchell Seng foi para o apartamento de Mary Ann para poder questioná-la. E nesse momento Mary Ann estava sendo consolada por um de seus vizinhos chamado Carl Ross. E o detetive acabou achando o Ross extremamente intrometido na investigação e ele acabou prendendo o Ross por má conduta. E nesse ponto a polícia sabia que o corpo de Kitty tinha sido encontrado no final da escada que dava diretamente pro apartamento de Ross, o que fez com que ele imediatamente se tornasse um suspeito. Quando o Ross foi questionado, ele disse que na hora que Kitty tinha sido assassinada, ele estava muito bêbado, ele chegou a ouvir todo o barulho, e quando ele ouviu, ele decidiu abrir a porta do seu apartamento e viu Kitty com um homem em cima dela, saqueando ela sem parar, e ele simplesmente fechou a porta do apartamento e ligou para um amigo para perguntar o que ele poderia fazer, e o amigo disse para ele não se intrometer. Mais tarde, os detetives de homicídio John Carroll e Jerry Burns chegaram a questionar Mary Ann sobre seu relacionamento com Kitty. E essa entrevista foi extremamente absurda porque eles começaram a se intrometer muito. Eles queriam saber da relação sexual delas e isso durou durante 6 horas. Grande parte do questionamento da polícia com os vizinhos acabou revelando uma preocupação muito grande sobre o relacionamento gay. E isso acabou fazendo com que Mary Ann fosse uma suspeita no caso. No final da mesma semana, a polícia acabou recebendo uma ligação sobre um roubo suspeito. E quando os policiais chegaram, eles encontraram a televisão no porta-malas do carro do suspeito. O homem, Winston Moseley, foi preso e levado para a estação de polícia, onde ele confessou ter roubado aparelhos diversas vezes. E Moseley dirigia um Corvette branco, o que fez com que o detetive John Tartaglia lembrasse que uma das testemunhas do assassinato de Kitty tinha reportado ter visto um carro branco nos dias do crime. Isso foi mencionado a Moseley, mas ele não disse nada. O detetive John Tartaglia ligou para John Carroll e Mitchell Seng e eles acabaram percebendo alguns ferimentos na mão de Moseley, que estava em processo de cicatrização, e o acusaram do assassinato de Kitty Genovese.
Mosley então confessou o crime e confirmou informações que apenas o assassino teria como saber. Winston Mosley havia visto Kitty no dia do assassinato em um semáforo, enquanto ele estava dentro do carro estacionado. E então ele decidiu seguir ela. E ele estava naquela região porque ele disse que estava procurando por uma vítima, mas ele não deu motivo nenhum porque estava fazendo isso. E Mosley era casado, ele tinha 3 filhos e não tinha registro criminal nenhum. Mais tarde, após diversas interrogações, Mosley confessou diversos outros estupros e outros 2 assassinatos de uma mulher chamada Annie Mae Johnson e outra chamada Barbara Kralik. Mosley então foi sentenciado à morte no dia 15 de junho de 1965, mas sua sentença acabou sendo reduzida para prisão perpétua em 1967. E após tudo isso, depois dele já ter confessado, ele falou que ele não tinha matado Kitty, que tinha sido um mafioso e que ele tinha apenas sido motorista naquela ocasião. Mas obviamente ninguém acreditou nisso, porque não fazia nem sentido. E até mesmo seu próprio filho disse que ele poderia ter sim matado Kitty, porque de acordo com ele, ela tinha insultado ele racialmente, então ele teria um motivo. Winston Mosley acabou falecendo na prisão no dia 18 de março de 2016, com 81 anos de idade. No dia 27 de março de 1964, o New York Times publicou um artigo intitulado Os 37 que viram um assassinato e não ligaram para a polícia, alegando que múltiplos vizinhos ouviram ou presenciaram o assassinato de Kitty Genovese, mas não fizeram nada para ajudá-la. Esse relato foi motivado por uma conversa entre o editor do jornal A.M. Rosenthal e o comissário de polícia Michael Murphy. No dia seguinte, depois da publicação do artigo, o jornal fez uma análise com diversos profissionais da área de psicologia para entender o porquê várias pessoas iriam ouvir ou presenciarem o crime e não fazerem nada. No final do ano, Rosenthal acabou adaptando a informação em um livro chamado 38 Testemunhas, o caso Kitty Genovese. E a cobertura que tinha sido feita pelo New York Times foi criticada por muitas pessoas. E ele foi acusado de criar um fenômeno social para fins sensacionalistas. Esse fenômeno acabou ficando conhecido como efeito espectador ou a síndrome de Genovese. E ele tenta explicar o porquê uma pessoa presenciaria um crime, mas não iria ajudar a vítima. Os psicólogos Bill Lantanet e John Darley fizeram suas carreiras estudando o efeito espectador e eles comprovaram com estudos clínicos que quanto mais testemunhas, menor a chance das pessoas ajudarem, e que na cabeça das pessoas elas pensam que alguém vai ajudar, mas no final ninguém ajuda porque todo mundo pensa desse jeito. O efeito espectador ele foi usado pela imprensa como uma parábola de uma sociedade moderna moralmente falida, que estava perdendo a compaixão e a empatia pelos outros, e isso principalmente nas cidades grandes. Décadas após o assassinato de Kitty Genovese, um movimento jornalístico começou a corrigir a desinformação que havia sido perpetuada pelo New York Times. Em 2004, o jornalista Jim Reisenberger escreveu um artigo para a Times desbancando alegações feitas em 1964. E um artigo de 2007 da American Psychologist de Rachel Manning, Mark Levine e Alan Collins reduziu ainda mais as afirmações feitas em 1964. E em 2015, o irmão de Kitty, Bill Genovese, ele acabou produzindo e narrando um documentário da Netflix chamado The Witness. Só que eu procurei esse documentário e não achei, eu acho que eles excluíram, não sei. Se vocês acharem, comentem aqui embaixo que eu quero assistir. E o brutal assassinato de Kitty Genovese, ele acabou sendo creditado pela criação do sistema de emergência 911 nos Estados Unidos, após os oficiais de Nova York se juntarem com outros policiais de outros locais. E o 911 acabou se tornando o número nacional de emergência em 1968. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente achei esse caso muito interessante porque eu não conhecia ele. E eu não sabia que o 911 tinha sido criado a partir dele, então achei muito interessante. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. E se vocês têm algum caso específico que vocês queiram que eu traga aqui pro canal, comenta aqui embaixo que eu vou trazer. Talvez demore um pouco porque eu já tenho muitos casos anotados, mas eu quero muito trazer. E se o número de inscritos aumentar no canal, eu pretendo trazer uma semana inteira de casos, porque a minha ansiedade não permite que eu traga só um por semana, mas eu também não tô com tempo pra fazer direto sempre, então é isso. E é isso, gente. Beijo, até semana que vem.